Os seus 12, onde ele envia o quê? Os 12 dele. Meditei nessa palavra, busquei, e o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração para estar trazendo para a sua igreja. Amém. E vamos entender aqui qual o chamado de um 12. E a palavra do Senhor, ela diz assim. Mateus 3, é? Mateus 10. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Deus seja louvado. Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos, antes de dirigirem-se até a cidade dos samaritanos. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. O que a palavra do Senhor ela quer nos dizer? Ela quer dizer o quê? O Senhor envia o quê? Ele enviou seus 12 discípulos para ir o quê? Cumprir o ídolo de Jesus. Cumpriu a palavra do Senhor. Mas o Senhor diz o quê? Vai e não entre em alguns lugares. Por isso o Senhor quer dizer o quê? Que não é em todos os lugares que a gente deve entrar. A gente primeiramente tem que o quê? Pedir direção do Espírito Santo. Saber se realmente é aquilo que o Senhor quer, é aquele caminho que o Senhor quer para a gente. O Senhor, Ele mesmo nos direciona quando Ele nos escolhe. Então Ele escolheu você. Nós somos um 12. Amém. O Senhor, Ele tem um chamado. Ele nos enviou para cumprir esse ID. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, porque onde fores, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O Senhor quer dizer o quê? Para ir buscar o quê? As ovelhas perdidas, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer o quê? Que eu e você vá o quê? Atrás das ovelhas perdidas, em busca daqueles que necessitam de uma palavra, que necessitam da presença do Espírito Santo. Então Jesus envia seu discípulo: ide e pregai o meu evangelho a toda nação. O Senhor diz o quê? Vai e prega o meu evangelho a toda nação da terra. Quando Jesus fala aos seus discípulos, somos nós que decidimos o servir, como já fomos ganhos por Jesus. Um dia o Senhor, Ele enviou alguém para nos ganhar, para nos resgatar.
Então é hora de quê? Da gente o quê? De buscar as ovelhas perdidas do Senhor. Nós fomos ganhos por Jesus. Fomos o quê? Consolidados. Fomos discipulados. E hoje o Senhor quer o quê? O Senhor nos envia. O Senhor nos envia. Ide e pregai o meu evangelho. Vai em busca das minhas ovelhas. Busca somente direção do Espírito Santo, que Ele mesmo conduz para onde Ele quer levar. Tem tantas pessoas aí, às vezes muitos rejeitam. Você às vezes vai falar de uma palavra para alguma pessoa, muitos rejeitam. Muitos chamam você de louco, de maluco. Mas é assim mesmo. A gente está aqui para quê? Para cumprir com aquilo que o Senhor nos deixou, nos ordenou. Então o Senhor disse: cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, vocês receberam de graça e deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalho é digno do seu sustento. O que o Senhor quer dizer? Quer dizer o quê? Que a gente tem que ir de pregar o meu evangelho, não olhar para nada, para as coisas, mas o quê? Ir de pregar o meu evangelho a toda nação. Vai. Às vezes a gente fica, às vezes a gente tem os que fazeres. A gente diz, não vou não, porque eu tenho isso ali para fazer, eu tenho aquilo ali. Às vezes aparecem tantas coisas para você fazer, para você não cumprir o vídeo de Jesus, que o quê? É só obstáculo para você não cumprir, para você não ir. Mas a gente tem que o quê? Se firmar em Deus e dizer, não, Senhor, eu vou. Por quê? A gente tem que deixar um pouco os nossos afazeres de lado para cumprir o quê? O chamado de Deus, o ide do Senhor, para ganharmos vidas. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-lo, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem sobre ela, e se não for, que a paz retorne para você. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem naquela casa ou cidade. Quando você vai levar uma palavra a alguém, a muitas pessoas não recebem, fecham a porta, não querem receber ou rejeitam, a palavra do Senhor ela mesmo diz: sai, porque ali aquele lugar não é digno de receber a minha palavra, não é digno de receber o meu Espírito. Então sai, sacode a poeira das suas sandálias e sai. Então a gente tem que o quê? Buscar aqueles que realmente estão necessitando, aqueles que realmente têm sede e fome do Espírito Santo, de conhecer a Deus, de buscar mais a Deus. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais
e os açoitarão nas sinagogas deles por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha, e ele aos gentios. Mas quando os perderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então o que? Quando a gente for o quê? Quando alguém vier para a gente julgar ou criticar, não se preocupem, porque o Senhor, Ele mesmo fala, eu mesmo falo por você. Amém, Jesus. A gente não precisa buscar, Senhor, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Fulano ali está dizendo que eu sou isso, que eu falo aquilo, que eu falo aquilo. Não, o próprio Espírito Santo, Ele mesmo diz que Ele mesmo fala por você. Ele mesmo está no controle de tudo. Então a gente não precisa se preocupar. A gente tem que apenas aprender a confiar. A confiar em Deus. Senhor, me leva. Senhor, me usa. O medo às vezes trava a gente. Eu, se fosse pelo medo, eu não estaria aqui agora nesse momento. Porque vem muitas batalhas na mente, vem muitas coisas, mas você tem que o quê? Confiar no Senhor. Dizer, Senhor, me usa. Que seja feita a tua vontade. Que não seja a minha, mas que seja a tua, Senhor.